Nesta quarta-feira, um protesto de professores contra o projeto de reforma da Previdência dos Servidores Municipais de São Paulo terminou em confronto. Dentro da Câmara de Vereadores, um grupo de servidores que teve autorização para entrar protestava na Comissão de Constituição e Justiça quando começou o tumulto. Esta professora apanhou e saiu com o nariz sangrando. Em nota, o Sindicato de Servidores acusa a Guarda Civil Metropolitana de ter agredido a professora. Até o momento, a GCM não se manifestou. A sessão chegou a ser suspensa. Do lado de fora, uma multidão protestava e queria também entrar. Os manifestantes derrubaram grades e tentaram quebrar a porta de vidro, mas não conseguiram invadir o prédio. Alguns jogaram pedras na polícia. A polícia militar usou bombas de efeito moral para dispersar a multidão. Um homem que passava pela rua foi atingido. Houve um tumulto desnecessário, machucaram uma servidora, está com o rosto todo sangrando, nós temos as fotos aí. O protesto foi por causa de um projeto que aumenta a contribuição dos servidores para a Previdência Municipal. Ele foi aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça e ainda vai ter que passar por outras 3 comissões. Se for aprovado em plenário, ele aumenta o percentual de contribuição de 11% para 14%. Para os servidores que ganham acima de R$ 5.645, a contribuição chegará a 19%. Por causa do projeto, vários setores do funcionalismo municipal, inclusive os professores, estão em greve. A Prefeitura diz que precisa estancar o déficit da Previdência do município. Só neste ano, o rombo deve aumentar em 5,8 bilhões de reais e não para de crescer. O prefeito João Dória, do PSDB, criticou a violência. A Câmara Municipal de São Paulo, ao longo dos debates, abriu as portas para que os debates pudessem ocorrer, como de fato ocorreram. Foi uma invasão, o que não justifica nenhum tipo de violência, nem de uma parte, nem da parte que invade, nem da parte que é invadida. A Prefeitura, a figura do prefeito, não justifica e não ampara nenhum tipo de agressão. A Câmara Municipal de São Paulo declarou que vai apurar eventuais excessos das forças de segurança. Uma das comunidades escolhidas como vitrine da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro está pedindo ajuda contra a violência. Às vezes a gente está na atividade no meio do judô, acontece tiroteio, a gente tem que descer correndo. Todo tiro é ruim. Sabe o que eu sinto? Tipo um negócio mau. É de dentro dessa ONG que as crianças ouvem o barulho da violência. Na fachada, as balas que felizmente não encontraram um alvo. Pararam aqui, na sede do lugar que dá aulas de música, dança e esporte, numa das favelas escolhidas como laboratório para a intervenção federal na segurança do Rio, a Vila Aliança, na zona oeste da cidade. O que aos poucos vai surgindo nesses traços infantis não é invenção de criança. Por aqui, nada de contos de fadas. É a realidade de todo dia. Eu desenhei as crianças da ONG aqui e as balas perdidas, furando a parede bem fraquinha. Eu desenhei as crianças tentando se proteger das balas perdidas que geralmente batem lá. Eles estão em pânico total. E como fugir de uma bala sem rumo? A bala furou o portão, a tia Selminha aqui chamando as crianças para descer pela escada. Aqui é o espaço do salão, para ficar dentro do salão, protegido. Será que só isso resolve? A fundadora da ONG sabe que não e tenta de qualquer jeito encontrar uma saída. É um ato de desespero. Nós estamos fazendo uma campanha na internet, uma vaquinha virtual. Nós estamos tentando construir um muro bem forte, a fim de minimizar o efeito das balas perdidas para que elas não atinjam as nossas crianças lá dentro. Um muro cheio de significados. Nós já estamos apartados da sociedade há muito tempo por um muro invisível. E nós precisamos fazer um muro visível para que essa mesma sociedade possa contribuir para que a gente possa manter esse trabalho. É um novo destino para mim. Vai ser mais difícil de a bala perdida atingir a gente. As crianças que hoje pedem ajuda para erguer um escudo de concreto querem mesmo liberdade para ser o que são, crianças. Eu na liberdade para que eu podendo andar na bicicleta. Liberdade para sonhar com um futuro
em que a vida tenha valor. Eu quero muito fazer a faculdade de medicina para poder salvar pessoas. Sem a vida a gente não é nada, né? O inferno do sistema carcerário brasileiro revelou mais uma situação estarrecedora. O presídio feminino de Porto Velho está infestado de ratos. À noite e de madrugada, quando está mais silencioso, é que eles começam a aparecer, de todos os lados. As imagens podem parecer de um lugar abandonado, mas são do pátio, a área do banho de sol do presídio feminino de Porto Velho. 130 mulheres estão presas na unidade. Por várias vezes já teve apenada que se acordou, o rato está passando por cima, assustado, entendeu? E a gente não consegue matar, entendeu? Gente, eles estão atacando a gente. As presas dizem que não sabem mais o que fazer. As imagens foram gravadas por um dos diretores do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Rondônia para confirmar a denúncia feita pelas agentes da segurança e pelas presas. Segundo as detentas, não é nada recente. Há muito tempo elas convivem com os ratos. E de acordo com o sindicato, a Secretaria de Justiça do Estado já foi comunicada várias vezes, mas não tomou nenhuma providência. As servidoras não aguentam trabalhar mais ali. O negócio é preocupante, não só para as servidoras, mas como as apenadas também ali. É um caso, assim, desumano. Conforme relato de colegas, essa ratazana ela passa por cima do coturno do colega. Nós temos informações que as apenadas já foram mordidas pelas ratazanas. A direção do Sindicato dos Agentes Penitenciários juntou os vídeos, os depoimentos das detentas e fotografias da unidade prisional. Elaborou um documento pedindo providências ao Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Conselho Estadual dos Direitos Humanos e OAB. Nós sabemos que a gente está privado da nossa liberdade, que nós cometemos nossos erros, então a gente tem que pagar. Mas nós somos ser humano, né? Na situação que a gente está vivendo, nenhum animal não merece. O presídio abriga 130 detentas, mas só tem 79 vagas. A Secretaria Estadual de Justiça de Rondônia declarou que o presídio é insalubre porque o prédio é antigo e que o problema só será resolvido com a transferência das detentas para uma outra unidade. Mas não deu um prazo para essa transferência. Agora há pouco, o Ministério Público Estadual e a Vara de Execuções Penais de Rondônia determinaram a interdição imediata dessa penitenciária e a transferência de todas as detentas em até 48 horas. Uma UTI novinha que ficou pronta há 8 meses ainda não atendeu nenhum bebê em Vitória. UTI para crianças do Hospital das Clínicas, no Espírito Santo. Médicos que trabalham na unidade dizem que conseguir vaga aqui não é fácil, não. É uma tarefa muito difícil. Diariamente eu tenho, às vezes, que recusar a internação nos cuidados progressivos neonatais, porque eu não tenho vaga. A filha da Cristina nasceu em outro hospital público do estado. Quando foi para a UTI, precisou ser transferida. A UTI estava cheia e estava chegando, né, mais bebezinho, né? Os hospitais públicos estaduais têm 28 leitos de UTI para crianças no Espírito Santo. E como a demanda só aumenta, o governo do estado está construindo mais 11. Quando não consegue vagas na rede pública, o governo compra leitos nos hospitais particulares. Mas as crianças já poderiam estar sendo atendidas nesta UTI. Respiradores, incubadoras, um filtro especial para manter crianças em isolamento. Tudo novo. 16 leitos para recém-nascidos e crianças maiores. Foram 3 anos de trabalho para reformar o prédio, comprar os equipamentos, montar toda essa estrutura aqui. Um investimento de mais de R$2,5 milhões. Em julho do ano passado, os equipamentos já estavam aqui, prontos para funcionar. Mas até hoje, nenhum paciente entrou nessa UTI. Essa unidade não funciona até hoje por falta de recurso humano. Então nós precisamos ter concurso, porque eu preciso ter pelo menos o mínimo de uma equipe para apoiar o cuidado intensivo pediátrico. Então eu preciso de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. O hospital é administrado pelo governo federal. A médica disse que assim que a obra começou, o hospital informou a empresa brasileira de serviços hospitalares, órgão ligado ao Ministério da Educação, que seria preciso fazer concurso para contratar pelo menos 14 médicos, 16 enfermeiros e 10 fisioterapeutas. Mas até hoje o concurso não saiu.
A UTI nova, fechada, fica no mesmo hospital, onde a médica disse que quase todo dia tem que dispensar pacientes por falta de vaga. É um absurdo, né? Porque tem muito bebezinho precisando. A empresa brasileira de serviços hospitalares, que é ligada ao Ministério da Educação, informou que está se esforçando para determinar os serviços e o pessoal necessário para atuar na UTI e que estuda uma forma de contratar os profissionais por meio de concurso ou de parceria com outros órgãos públicos também. A Associação dos Juízes Federais do Brasil repudiou declarações do ministro da Secretaria de Governo sobre um integrante do Supremo Tribunal Federal. Ontem, em Brasília, Carlos Marum, do MDB, defendeu o impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, que quebrou o sigilo bancário do presidente Michel Temer e excluiu criminosos de colarinho branco do decreto presidencial do indulto natalino. Segundo a Associação de Juízes, a posição de Marum reforça uma estratégia para constranger o Supremo e seus ministros de forma leviana, numa tentativa de obstruir a justiça e de enfraquecer o judiciário. A associação afirma que não se pode admitir ataques à honra de magistrados como forma de intimidação e defende que a apuração dos crimes revelados pela Lava Jato continue de acordo com as leis e de forma independente. O juiz Valisley de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, marcou para 21 de junho o depoimento do ex-presidente Lula na Operação Zelotes. Lula é acusado de tráfico de influência na compra de caças suecos pelo governo Dilma Rousseff. O depoimento estava marcado para fevereiro, mas os advogados de Lula pediram um adiamento para que testemunhas de defesa que moram no exterior fossem ouvidas antes do ex-presidente. Hoje, a defesa disse que se todas as testemunhas não forem ouvidas até junho, vai pedir um novo adiamento. A defesa afirmou que o próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região já reconheceu a importância desses depoimentos num julgamento anterior. No caso do triplex em Guarujá, a defesa do ex-presidente Lula entrou hoje com um novo pedido no STF para tentar evitar a prisão dele após o julgamento de recursos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês por corrupção e lavagem de dinheiro. Um acréscimo ao mesmo pedido de habeas corpus que o relator, o ministro Edson Fachin, encaminhou ao plenário, a defesa de Lula solicita que a liminar negada pelo relator seja reconsiderada e que uma possível ordem de prisão fique suspensa até que o Supremo Tribunal Federal julgue definitivamente 2 ações sobre a questão da execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Se isso for negado, a defesa pede que a segunda turma do Supremo analise o habeas corpus e não o plenário. E se esse pedido também for recusado, a defesa requer que Fachin leve o habeas corpus a julgamento no plenário sem aguardar que a ministra Carmen Lúcia paute a questão. Em 2016, o Supremo firmou um entendimento que permite a execução da pena depois da segunda instância. No início do ano, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, declarou que não vê motivo para rediscutir a questão apenas 2 anos depois do entendimento firmado. E nessa semana, o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, também disse que não vê razões para que a deliberação seja alterada agora. O ex-senador pelo PT, Delcídio do Amaral, atualmente sem partido, virou o réu pela segunda vez na Operação Lava Jato. Ele e mais 10 pessoas são acusados de corrupção na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A Petrobras pagou mais de 300 milhões de dólares por metade da refinaria, que tinha custado inteira 56 milhões para o antigo dono. No despacho, o juiz Sérgio Moro disse que a diferença de preço é indicativo de que os executivos estariam mais interessados na propina do que na estatal. Delcídio teria recebido $1 milhão nessa operação. A defesa do ex-senador não quis se manifestar. Ele já é réu na Lava Jato, em Brasília, por obstrução à justiça. A seguir, a inflação salgada de quem come fora de casa. E a neblina fora de época, levando perigo às estradas. A queda da inflação registrada nos índices oficiais de preços teve uma ajuda importante dos alimentos, que ficaram mais baratos. Mas quando se fala em fazer refeição fora de casa, a situação é completamente diferente. Light só no prato. Já a conta anda meio indigesta.
Se você comparar o que você compra no mercado com o que você consome no restaurante, sai bem mais pesado no final do mês, comer no restaurante. E é verdade, comer em casa ficou bem mais em conta no ano passado, enquanto comer em restaurante ficou mais caro. A Larissa passou a trazer marmita de casa, por esse e outros motivos. Primeiro é pelo prazer, pela economia de tempo e de dinheiro acima de tudo. O IBGE, que calcula a inflação, diz que os alimentos ficaram mais baratos no ano passado. Mas para quem come na rua, isso não aparece no prato. É que para fazer a comida, o restaurante também precisa de energia, gás, água. E tudo isso aumentou de preço. A gente não vê esses itens no prato, mas é por isso que ele parece bem mais pesado na hora de pagar a conta. A pesquisa da Associação das Empresas de Benefício ao Trabalhador foi feita em 51 municípios de todas as regiões do Brasil e mostra que o custo médio de uma refeição com prato principal, bebida, sobremesa e cafezinho sai mais de R$ 34. Em 22 dias de trabalho por mês, isso significa que o trabalhador gastaria 80% de um salário mínimo. A pesquisa serve de referência para as empresas decidirem quanto dão de vale-refeição para os trabalhadores. E muitos sabem que é preciso administrar bem esse benefício, senão... Dia que acaba, mais ou menos. Eu uso menos, na verdade, porque geralmente eu levo comida de casa, porque realmente comer fora é muito caro, mas geralmente lá pelo dia 15 já. E o preço varia bastante. Nós somos do interior e o custo lá é um pouco mais abaixo. Aqui é um pouquinho mais elevado. Na pesquisa, a cidade mais cara do país é Florianópolis. O principal motivo é que a capital catarinense é uma cidade turística, segundo a associação. A mais barata é Campo Grande. A associação diz que é reflexo da crise econômica que fechou muitos postos de trabalho na capital sul-matogrossense. Em todo o país, todo mundo teve que se adaptar. As pessoas passaram a procurar opções mais baratas, mais acessíveis. Por exemplo, por quilo comercial, que é o prato feito. É o velho PF, uma receita infalível para tempos difíceis. O verão de 2018 levou um perigo adicional incomum a muitas estradas brasileiras. No norte do país, Belém ficou coberta pela neblina vários dias durante o verão. No sudeste, Jundiaí, no interior de São Paulo, também registrou nevoeiros ao amanhecer. Neste sobrevoo, dá para ver que a cidade ficou encoberta por uma nuvem grande e espessa. Um espetáculo perigoso. A neblina reduz a visibilidade nas rodovias e é um risco para os motoristas. Precisa ter muita atenção, né? A gente perde a visibilidade, pode ter acidentes, é horrível, é muito ruim. Nas serras como a de Santos, no litoral de São Paulo, e no caminho para Ouro Preto, em Minas Gerais, a neblina é mais comum, mas não com tanta frequência durante o verão. Maluco, né? O clima tá doido, né? Não dá para entender muito bem. A pesquisadora da Unicamp, Priscila Coutre, explica que essa neblina fora de hora é influência de outro fenômeno. A gente está enfrentando o fenômeno Laninha, que modifica, por exemplo, as chuvas da região sul. No sudeste, esse fenômeno ele não afeta as chuvas diretamente, mas afeta as mínimas. Então a gente pode registrar aí alguns dias com as temperaturas mínimas mais baixas. E são essas mínimas mais baixas justamente que podem formar a neblina. Para melhorar o controle e aumentar a segurança nas rodovias onde há formação de neblina, foram instaladas estações como esta daqui. Em todo o estado de São Paulo são 29 equipamentos. Eles têm sensores que conseguem medir a visibilidade em metros, tanto na chuva quanto na neblina. As informações são enviadas em tempo real para a sala de controle. O painel com os dados e as imagens das câmeras de monitoramento das rodovias Anhanguera e Bandeirantes ajudam a orientar os motoristas quando há neblina. Toda essa tecnologia veio o quê? Para garantir mais segurança para os nossos motoristas. E pois é. Eu até me distraí. A Eliana tem que falar de neblina. A hora de previsão do tempo. Eliana, boa noite para você. Qual é o destaque?
Boa noite para você também, Bonner, e a todos. Olha, o destaque amanhã não é neblina, o destaque é tempo severo nessas áreas que a gente vê aqui, de madrugada e de manhã, mais perto da fronteira, e de manhã e à tarde, aqui mais para o norte do Rio Grande do Sul, também sul e oeste de Santa Catarina e oeste do Paraná. Nas outras regiões do sul, alerta a partir da tarde, também aqui no sul de Mato Grosso do Sul e do estado de São Paulo, no litoral paulista, chuva forte também, e entre Mato Grosso, Rondônia, Amapá e o Tocantins. Tem excesso de calor, de umidade, uma frente fria avançando, por isso os temporais. Agora, entre o interior de Minas, da Bahia, Piauí e Maranhão, chuva menos intensa. E nada de chuva no extremo norte, também entre Rio Grande do Norte e norte da Bahia, e de Minas até o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Em Natal e no Recife, máximas de 32 graus amanhã, aqui em São Paulo 33, com temporais a partir da tarde e agora à noite também. Em Belo Horizonte e em Brasília, amanhã já fica uns 3 graus mais quente que hoje. Em Florianópolis, os termômetros vão pular dos 28 para os 34 graus. E no Rio vão marcar 40 graus. Mas na pele, né? Sensação demais sempre. Bom, e é com esse calorão aqui que eu me despeço de vocês, Bonner. Amanhã a Maju tá de volta. Muito obrigado pela sua colaboração nesses dias todos. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até. O envenenamento de um ex-espião na Inglaterra causou uma crise diplomática entre o Reino Unido e a Rússia. O Estado russo é culpado de tentar matar Sergei Skripal e a filha, afirmou hoje a primeira-ministra britânica. O agente duplo russo, refugiado no Reino Unido, está internado em estado grave há uma semana. Os dois foram expostos a uma arma química de fabricação russa que paralisa os nervos e causa danos irreversíveis. O governo russo não respondeu como é que essa substância veio parar no Reino Unido. Irritada, Theresa May anunciou medidas imediatas para desmantelar a rede de espionagem russa por aqui. Entre elas, a suspensão de encontros políticos de alto escalão entre os dois países e a expulsão de 23 diplomatas russos. Isso não acontecia desde 1971, quando o Reino Unido expulsou 90 diplomatas soviéticos acusados de espionagem. A medida na época da Guerra Fria atingiu quase 20% do corpo diplomático. Proporcionalmente, a decisão de hoje é ainda maior. Quase a metade dos diplomatas russos em território britânico precisam ir embora em uma semana. A decisão é inaceitável e uma provocação muito séria, disse o embaixador russo em Londres. Mas as punições britânicas não pararam por aí. Nenhum representante do governo britânico ou da família real vai para a Copa do Mundo na Rússia. A medida é um duro golpe nas intenções do presidente Vladimir Putin de usar a atenção que a competição atrai para vender a sua imagem de liderança. Aqui no Brasil, o presidente Michel Temer afirmou hoje que o país pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra as tarifas para importação de aço e de alumínio impostas pelos Estados Unidos. O Brasil é um dos países mais afetados pela medida. Se não houver uma solução, digamos assim, amigável, muito rápida, vamos formular uma representação à Organização Mundial do Comércio, mas não unilateralmente, não apenas o Brasil, mas com todos os países que tiveram prejuízo em função dessa medida tomada. Nós aqui somos contra todo e qualquer protecionismo. Ao contrário, nós somos pela abertura plena dos nossos mercados e queremos também a abertura plena dos mercados estrangeiros em relação ao Brasil. E depois do futebol, tem o BBB e em seguida o Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.